E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Espacial e Projetivo. A gente ainda está na parte da Geometria Espacial dessa disciplina. Hoje nós veremos o que são prismas, tá bom? Para iniciar nosso trabalho de prisma, iniciar esse vídeo, né, o conteúdo, a gente começa com uma definição. A gente vai dizer que um bloco retangular, ele é um sólido limitado, então ele é um sólido. Essa parte aqui é bem interessante a gente chamar a atenção. Ele é limitado por 6 retângulos, tá bom? Então ele é um sólido limitado por 6 retângulos. Então tá aqui a representação dele. A gente vê aqui a representação dele. Tem 6 retângulos aí representados, tá aqui, 6 retângulos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, tá bom? Então tá aqui, nós temos 6 retângulos. Estes retângulos constituem 3 pares, então 3 pares, em cada par os retângulos são congruentes, então são 6 retângulos. São 6 retângulos que a gente vai tomar para cada par de retângulo, né? Então, nós temos 3 pares, para cada par os retângulos são congruentes. O que isso tem a dizer é que essa parte aqui dos retângulos serem congruentes é justamente essa parte aqui. Então esse retângulo que está aqui, ó, do lado esquerdo, nessa face lateral, né? Nessa face aqui lateral, aqui, ó, essa face que tá bem aqui, ele é congruente a esse retângulo aqui, tá bom? Ele é congruente a esse retângulo aqui. O retângulo que tá aqui na parte por trás aqui, esse retângulo aqui que tá por trás aqui, ele é congruente a esse retângulo da frente, tá bom? Além disso, para finalizar, o retângulo da base, esse retângulo aqui, ele é congruente a esse retângulo superior aqui. Então nós temos 3 pares. Cada retângulo é dito face do bloco retangular. Então nós temos 6 faces, tá bom? Os lados dos retângulos são as arestas, o que nos leva a seguinte, cada lado dos retângulos vão ser as arestas. Nós teremos quantas arestas aí nesse bloco? Nesse bloco, né? Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E os seus vértices são os vértices do bloco, né? Então, os vértices de cada retângulo vão ser, nós teremos 8, tá bom? Então, aqui nós teremos 4, aqui, e aqui mais 4. Nós temos 8 vértices, tá bom? Então, essa é uma representação desse bloco retangular. Então, a gente definiu inicialmente o que seria bloco retangular, tá bom? O que é evidente, tá bom? Se duas faces de um bloco retangular se interceptam, elas formam um ângulo diedral reto. Então é evidente isso. É evidente que se duas faces de um bloco retangular se interceptam, elas formam, né? Elas formam um ângulo diedral reto. Se elas não se interceptam, estão em planos paralelos, tá bom? Então esse plano aqui, essa face aqui, A, B, C, D, ela não intercepta essa face, F, G, H. E, então esses planos aqui são planos paralelos. Um bloco retangular possui 8 vértices, cada um deles sendo extremidade de 3 arestas, né? Isso aqui é bem característico. Se eu tomar, por exemplo, esse cara aqui, se eu tomar, por exemplo, esse vértice A, aqui, ó, esse vértice A, se eu tomar esse vértice A, aqui, esse vértice A, aqui, tá bom? E se eu tomar o cara, esse bloco aqui,
essa reta aqui, ó, para cada, o que essa tá falando aqui, que o bloco retangular possui 8 vértices, cada um deles sendo exterminado de 3 arestas, né? Isso aqui é bem simples, porque a gente teria essa aresta aqui, ó, essa aresta, tá bom? Nós teríamos essa aresta aqui, teríamos essa aresta e teríamos finalmente essa aresta, tá bom? Teríamos essa aresta. Então note que a gente tem uma representação bem clássica, né? É evidente essas observações que eu estou fazendo aqui. Os comprimentos dessas 3 arestas são as dimensões do bloco e são usualmente ditas comprimento, largura e altura. Então a gente teria essa parte aqui. Então aqui a gente teria o comprimento, né? Esse aqui, a parte verde, né? Então vamos aproveitar aqui. A parte verde a gente chamaria de comprimento. A parte vermelha, essa aresta vermelha aqui de largura e a aresta azul de altura do bloco, tá bom? 2 vértices que não pertencem à mesma face são chamados de vértices opostos. O segmento ligando vértices opostos é de diagonal do bloco. Então, 2 vértices que não pertencem a uma mesma face são chamados de vértices opostos. Então, por exemplo, mais uma vez, vamos tomar esse ponto A aqui, tá bom? Vamos tomar esse ponto A, aqui, tá aqui, esse ponto A, aqui. E eu vou tomar um outro ponto que não tá lá, tá bom? Não tá na mesma face, né? Não tá, ó, mais uma vez aqui, não pertence a uma mesma face, tá bom? Eu não posso tomar o ponto H, porque o ponto H tá na mesma face, né? Nessa face aqui, frontal. Tá bom? Então, o ponto que me resta a tomar é esse ponto aqui, o ponto G, tá bom? Então, eu tenho esse ponto G aqui. Tá bom? Então, esses 2 caras aqui são vértices opostos. O que é que eu posso fazer? Quando eu tenho 2 pontos aqui, como eu tenho 2 pontos, eu posso ligar o ponto A até o ponto G, tá bom? O ponto A até o ponto G. Quando eu faço essa ligação aqui, ó, esse segmento aqui, em preto, ele vai ser a diagonal do bloco, tá bom? É o que está sendo dito aqui. Existem 4 diagonais e elas são congruentes. Não é difícil provar isso. Isso aqui fica com um exercício para vocês. Não é difícil. Isso aqui é bem simples o que a gente vai fazer. Vocês vão ver bastante na próxima proposição. Que isso aqui é bem fácil provar. Essa existência de 4 diagonais é fácil e elas são congruentes por conta dessa seguinte proposição, né? Então, deixa eu apagar aqui esse rabisco aqui e a gente vai começar a provar essa proposiçãozinha aqui, né? Então, vamos lá. A proposição me diz o seguinte, que o comprimento da diagonal de um bloco retangular é dado por esse número aqui, né? L ao quadrado, a raiz quadrada de L ao quadrado, mais W ao quadrado, mais H ao quadrado, onde L, W e H são as suas dimensões, né? Se a gente voltar aqui, L, W, H é justamente essas medidas aqui, ó. Isso aqui vai ser a medida L, isso aqui vai ser a medida W e essa aqui vai ser a medida H, tá bom? Eu só estou mudando as letras. Então, como é que a gente faz? Note, a gente pega 2 pontos, 2 vértices opostos. No caso aqui, eu vou pegar o vértice A, tá aqui, esse vértice A aqui, e o vértice C. E vou traçar o segmento, né? Então, vou traçar o segmento aqui. Esse segmento aqui, o segmento AC vai ser a diagonal do bloco. Mas note, tudo bem, então esse aqui. Nessa mesma face aqui, seja a lateral ou a frontal, eu vou tomar o ponto B, tá aqui o ponto B, e o ponto D. Note que o bloco retangular ele é formado por retângulos, então esse ângulo aqui é reto. Esse ângulo aqui é reto. Desde que esse ângulo aqui é reto, eu vou e tomo
essa diagonal aqui desse retângulo aqui. Tomar essa diagonal desse retângulo aqui. Pronto, tomei a diagonal desse retângulo. Eu tenho aqui um triângulo. Eu tenho aqui, inicialmente, eu tenho um triângulo nesse plano aqui, né? O triângulo BDC. Esse triângulo aí, ele é reto. Ele é reto, tendo hipotenusa BC e os catetos BD e CD. Desde que esse triângulo é retângulo, né? Um triângulo retângulo, a gente tem que vale o teorema de Pitágoras. E isso aqui vai me dizer o seguinte, que y² é igual a L ao quadrado mais W ao quadrado. Então, nesse triângulo aqui, que eu vou marcar ele todo de amarelo, marcar todo ele aqui de amarelo, eu vou ter esse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Pronto, aqui. Esse é o triângulo retângulo. Mas note, desde que os ângulos diedrais são retos, quando eu traçar essa medida aqui, esse ângulo que é formado bem aqui, esse ângulo bem aqui também ele é reto. Então eu teria um outro triângulo retângulo. Eu teria o triângulo ABC. Eu teria o triângulo ABC. Então aqui eu teria o triângulo ABC. Ele também é reto, ele é retângulo, é um triângulo retângulo. Tá bom? Se ele é um triângulo retângulo, a gente vale o teorema de Pitágoras. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Ele é retângulo. Vale o teorema de Pitágoras. E aqui a hipotenusa é justamente a diagonal do bloco, ou seja, x ao quadrado, né? É justamente h ao quadrado mais y ao quadrado. Mas note que a gente tem uma expressão por y ao quadrado. Y ao quadrado ele é dado por L ao quadrado mais W ao quadrado mais H ao quadrado. E isso aqui nos vai dizer que a medida de x é justamente a raiz quadrada de L ao quadrado mais W ao quadrado mais H ao quadrado. E aí finaliza a prova da proposição. Tá bom? Então é bem simples, a gente usa isso. Eu vou destacar aqui, vou chamar a atenção novamente para esse triângulo aqui, né? O outro segundo triângulo retângulo que a gente usa na prova. Então é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui em azul. Então tá aqui esse triângulo em azul. E aqui vai haver uma sobreposição da reta, né? Aqui vou deixar com as duas cores aqui para que vocês vejam. Pronto, então é bem simples, né? A prova dessa proposição. E vamos dar continuidade. Então, o que seria um cubo? Um cubo é um caso particular do bloco retangular em que as dimensões são iguais, né? Ou seja, eu teria um bloco aqui, eu não vou desenhar todo ele, eu vou desenhar apenas uma representação de um dos ângulos diedrais dele. Então, tá aqui. Um cubo seria um sólido, né? Um bloco retangular, mas as dimensões aqui, todas as dimensões aqui são iguais, ou seja, essa aresta aqui vale A, essa aresta aqui vale A e essa aresta aqui vale A, tá bom? Se eu completar ele, eu tenho essa representação aí. Se A for o valor comum das dimensões, que é justamente o que a gente vai chamar de lado do cubo, né? Ó, isso aqui é o que a gente vai chamar de lado do cubo. Então a medida da diagonal vale A raiz de 3. Essa medida aqui, ela segue diretamente, essa medida aqui, ela segue diretamente, né? Ó, essa medida aqui, ela segue diretamente dessa aqui. Basta a gente substituir LWH por A. Aqui vai ficar 3A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é justamente A raiz de 3. Dando continuidade ao nosso estudo, a gente agora vai definir o nosso objeto desse conteúdo, né?
que é justamente o que é o prisma. Tá bom? Eu vou considerar dois planos, gama e gama-linha. Então, seja dois planos, gama e gama-linha. Tá aqui, gama e gama-linha, paralelos. Então, não há interseção entre esses dois planos. E seja uma reta M transversal a estes dois planos, tá bom? Então, M é uma reta transversal a esses dois planos. Considere um polígono P convexo no plano gama. Então, tá aqui. O polígono que eu vou considerar é esse polígono aqui. Eu vou desenhar ele aqui, tá bom? Vou reforçar o que seria o polígono, tá aqui. O polígono é esse cara aqui, que eu estou fazendo em verde aqui. Esse é o polígono P, tá aqui. E aí, o que é que a gente vai fazer com ele? Tá bom? O sólido formado por todos os segmentos paralelos à reta M, ou seja, eu tirei a reta M e vou pegar todas as retas que são paralelas à reta M, ligando os pontos da poligonal limitada por P, ou seja, para cada ponto aqui, ó, para cada ponto aqui, que eu vou reforçar, né, ó, para cada ponto aqui, para cada um desses pontos aqui, eu vou traçar uma reta que seja paralela a M, de tal modo que esses pontos aqui intersectem o plano gama-linha, tá bom? Essa interseção vai formar um sólido, e esse sólido é o que a gente vai chamar de prisma. É o que a gente vai definir de prisma. Tá bom? Então, prisma é esse sólido aí. Tem dois planos que são paralelos. Pego um polígono P convexo aqui em cima. Esse P aqui não é o ponto, ele representa o polígono, tá bom? Eu vou tirar aqui esse ponto aqui, mas ele representa o polígono, tá bom? P é o polígono. Não sei como é que eu vou botar aqui. P é esse polígono aqui em verde, tá bom? Não são os pontos. Então, esse sólido que a gente forma dessa forma aqui, ele é o que a gente vai chamar de prisma, tá bom? Nós temos algumas observações que são diretas. O prisma ele é limitado pelo polígono P, por um polígono P', e, né, que fica em gama', e por quadriláteros, né? Isso aqui é bem simples de ver. Então tá aqui o polígono P está em gama. Quando eu faço essas construções dessas retas paralelas, vão me dar um outro polígono aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó, aqui. Esse polígono, ele é o que a gente vai chamar de P', e ele tem os quadriláteros, né? Ele tem esses quadriláteros aqui, eles são limitados por quadriláteros, né? Eles são limitados por esses quadriláteros aqui, que eu vou marcar aqui. Eu vou chamar a atenção apenas um quadrilátero, que é esse quadrilátero aqui, ó. Tá bom? É esse quadrilátero aqui. Ó, então, eu tenho esse quadrilátero aí, tá bom? Então, o prisma ele é limitado por esses, né? Eu tenho vários quadriláteros aqui. Esse número de quadriláteros a gente vai ver que é o número de lados desse polígono, tá bom? Os polígonos P e P' têm o mesmo número de lados, não tenho que contestar em relação a ele. Eles, ou seja, os polígonos P e P' e os quadriláteros são ditos faces do prisma, tá aqui, faces do prisma. As faces P e P', né, do polígono, os polígonos que ficam nos planos paralelos são ditas as bases. Então, P e P' são as bases do polígono, e essas outras faces aqui são ditas as faces laterais, e as outras são chamadas de faces laterais. As arestas do prisma são os lados de suas faces, e os seus vértices do prisma são os vértices de suas faces, né? Ou seja, aqui está N arestas, por exemplo, aqui. No caso aqui eu tenho um pentágono aqui, né? Ó. Então aqui eu tenho 5 arestas, aqui eu tenho mais 5 dá 10, e aqui eu tenho as arestas laterais. Eu tenho os vértices, eu tenho 10 vértices aqui, né? Que são 5
no plano gama e mais 5 no gama linha. Além disso, as arestas das faces laterais que não pertencem às bases são chamadas arestas laterais. Arestas laterais. Então, o nome dessas arestas aqui que não estão na base, essas arestas aqui, eu vou mudar a cor. Essas arestas aqui que não estão na base, né? Elas são as arestas laterais, tá bom? Arestas laterais. Não há dificuldade nisso. Se uma das faces do prisma possui N vértices, então o prisma possui 2 N vértices. Isso aqui é evidente, porque eu tenho N vértices no plano gama e N vértices no plano gama linha. Eu tenho N faces laterais e, portanto, eu tenho N mais 2 faces. Essas duas aqui, faces, é justamente as duas bases, e eu tenho 3 N arestas, né? Porque eu tenho N arestas, N e N lateral. Isso aqui é bem evidente. E aqui vem uma particularidade interessante, porque quando a reta M ela é perpendicular aos planos, ou seja, quando a reta M, a reta que eu tomo, né, para a criação, ela é perpendicular aos planos, ou seja, essa reta M ela não é oblíqua, né, como está aqui, ela é uma reta perpendicular a um dos planos, o prisma é dito reto. Caso contrário, o prisma vai ser dito oblíquo. E a gente vai classificar os prismas de acordo com o polígono da sua base. O polígono de menor lado é o triângulo, então eu tenho um prisma triangular, a base é um triângulo. Eu tenho um prisma quadrangular, eu tenho um prisma pentagonal, que é no caso dessa figura aqui. Eu tenho um prisma pentagonal aqui. Então a classificação do prisma vai ser a classificação do polígono que forma a sua base. É claro que isso aqui são mais partes, mais uma parte bem técnica, né? A gente ainda não provou, a gente ainda não provou nenhum tipo de característica. Seria ideal saber a natureza dessas faces laterais, o que são essas faces laterais aqui, saber a natureza delas, saber a natureza entre essas duas bases. Existe uma correlação entre essas duas bases aqui, entre a base que está no polígono, entre esse polígono que está no plano gama e esse polígono que está no plano gama linha. E quais são as relações entre essas arestas laterais? Então a gente vai começar a responder, né, a tentar classificar essas características. Então a primeira proposição vai nos responder muito bem, vai tentar muito bem responder ao questionamento. Como é que são essas faces? Qual a natureza das faces laterais? Então, essa primeira proposição vai me dizer isso, né? Que as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Então, como é que a gente vai construir essa prova? Então, vou tome uma das faces laterais, tá bom? Tome uma das faces laterais. Então eu vou me usar sobremaneira daquela figura, tá bom? Dessa aqui, ó. Tome uma das faces laterais. Vamos lá. Suas arestas laterais, elas são paralelas à reta M. Isso aí é claro porque a gente está usando a definição de prisma. Suas duas outras arestas, ou seja, são essas arestas aqui, essa e essa, também são laterais porque estão em planos que são paralelos. Ou seja, eles são também paralelos, né? Dado que os planos são paralelos, os segmentos que estão contidos nesse plano, totalmente contidos nesse plano, também são paralelos. Ou seja, essas arestas laterais, elas são paralelas, e essas arestas aqui das bases, né? Ó, essas arestas das bases também são, né? Também são paralelas. Ou seja, eu tenho um quadrilátero aqui. Eu tenho justamente esse
quadrilátero aqui, né? Ó, eu tenho um quadrilátero desse tipo aqui. Vamos marcar em vermelho esse quadrilátero aqui. Então eu tenho esse quadrilátero. E esse quadrilátero ele é formado, né? E nós temos que os lados opostos dele são paralelos. Logo, esse quadrilátero aí ele é um paralelogramo. Então já está feito a nossa prova, né? Vamos só tentar escrever aqui de uma forma mais explícita, né? Então assim, ó, pela definição de prisma, pela definição de prisma, né? As arestas laterais, elas são paralelas à reta M. Então elas são paralelas a M, tá bom? Em particular, elas são paralelas entre si, né? Então aqui a gente não tem o que fazer, né? Se eu tenho R paralela a S e S paralela a T, então R é paralela a T, tá bom? Então eu tenho essa transitividade. Suas outras duas faces, outras arestas, né? Ou seja, as que estão contidas nos planos, suas outras arestas, são paralelas, pois estão contidas em planos paralelos. Então, o que é que eu tenho? Logo, né? Temos um quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos. E isso aqui é justamente a definição, isto é um paralelogramo. E aí acabou. Tá bom? Então a gente já sabe a natureza a natureza das faces laterais. Vejamos a outra natureza. Qual é a relação entre as suas bases? Então a gente tem a seguinte proposição. As bases de um prisma são congruentes, né? Então como é que a gente vai provar? A gente vai provar com uma técnica bem legal, tá bom? Uma técnica bastante tradicional. A gente vai provar primeiro. Então, inicialmente, a gente vai provaremos para prismas. Então, provaremos para prismas triangulares. Tá bom? Então, eu teria inicialmente prismas triangulares, né? Então, como é que eu faria essa prova aqui? Então, vamos tomar um triângulo aqui. Eu já tô supondo que esse triângulo está no plano, tá bom? No plano gama. Eu vou tomar uma reta aqui. Eu vou fazer esse prisma reto aqui, mas só para ajudar na visualização. Não é preciso, né? Não seria preciso ele reto, mas é somente para ajudar na visualização. Então tá aqui. Ele seria, e aqui atrás eu teria uma reta, né? Aqui, ó. Aqui atrás eu teria uma reta aqui. Tá bom? Então tá bem aqui. Então tá
Tá tudo feitinho aqui, bem legal. Pronto. Então, o que é que a gente vai considerar? Eu vou considerar aqui as bases, né? Então aqui vai ser, aqui eu vou chamar de ponto A, aqui a base do ponto B e aqui o C. Da mesma forma que eu vou pegar ali a linha, B' e C'. Tá bom? Então tá aqui. E aqui eu tenho as faces laterais, né? Então, continuando, eu tenho o seguinte: sejam A, B, C e a linha B', C', suas bases. E aí eu vou considerar as faces laterais, né? E sejam as faces laterais. Então aqui eu vou fazer o seguinte: as faces laterais vão ser A, B, B', A', CB, pode ser aqui, B, C, C', B' e C, A', C'. As faces laterais. Pronto, tá aqui. As faces laterais. Tá bom? Essas faces laterais a gente já sabe. Essas faces laterais aqui, a natureza dessas faces laterais, ela é um paralelogramo. Eles são paralelogramos, tá bom? Isso aqui é importantíssimo para a nossa prova. Pronto. E aí acabou. Por que acabou? Como esses lados opostos, né, de paralelogramo são congruentes, né, os lados opostos de paralelo são congruentes, então a gente já tem o seguinte, que AB ele é congruente à linha B'. A linha B'. A gente tem outra congruência, né? BC ele é congruente a B', C'. E AC ele é congruente à linha C'. Pelo terceiro caso de congruência, de triângulos, né? De congruência, os dois triângulos são congruentes, né? Então, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo A', B', C'. E aí, por causa do prisma, para prismas triangulares, ok, a gente acabou, tá bom? Para o caso geral, o que é que eu faço? Eu vou dividir a base do prisma em triângulos, usando as diagonais do polígono a partir do vértice. Então dividimos, né, a base do prisma em triângulos. A base do prisma geral em triângulos, usando as diagonais do polígono em triângulos, tá bom? Em triângulos. E aí, isso é equivalente a subdividir o prisma em uma série de prismas de base triangular. E aí acabou. Porque a gente já sabe que para prismas triangulares a gente tem que as bases são congruentes. E aí, pronto, finalizamos a prova. Tá bom? Então, a gente já sabe isso. Vejamos o que é que a gente tem de formação das arestas laterais, tá bom? As arestas laterais de um prisma são congruentes, né? Isso aí também é bem simples a gente fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, note, as arestas laterais, elas já estão cada face lateral ele é um paralelogramo. Se os lados opostos são congruentes, a gente pode afirmar que as arestas laterais também são congruentes. De tal forma que se eu numerar essa face aqui de 1, por exemplo, se eu fizer essa numeração aqui, se eu chamar essa face aqui de 1, essa face não, essa aresta, né? Essa aresta aqui, ó, 1, 2,
3, 4 e assim sucessivamente até chegar no enésimo, né? Na enésima aresta lateral, o que é que vai acontecer? Cada aresta lateral é comum a duas faces laterais. E por isso, considerando-se as arestas em ordem, a primeira será congruente à segunda. A segunda será congruente à terceira. A terceira congruente à quarta. A quarta congruente à quinta. E assim sucessivamente. Ou seja, todas elas serão congruentes. Como todas elas serão congruentes, todas elas têm o mesmo comprimento. E aí está posto aquela proposição. Então note que o que a gente está usando aqui fortemente é apenas o fato o que nos auxilia sobremaneira é essa proposição aqui. Proposição que nos diz que as faces laterais de um prisma são paralelogramos. A escrita dessa proposição aqui eu deixo como exercício aqui para você. Já está feito aqui no vídeo, né? Falei, falta apenas escrever de forma explícita, tá bom? O que foi dito, tá bom? Agora note, quando eu tenho um prisma, da mesma forma eu tenho um bloco retangular, tenho um cubo. Quando eu tenho um prisma cuja base dele, ou seja, cujo polígono que eu tomei, ele é um paralelogramo, esse prisma recebe o nome especial de paralelepípedo. As faces que não se interceptam em um paralelepípedo são chamadas faces opostas. Então, quando o polígono que eu tomo, inicialmente no plano gama, ele é um paralelogramo, o sólido obtido desse prisma recebe o nome especial de paralelepípedo. E essas faces que não se interceptam, eu tenho que elas são ditas faces opostas, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho a seguinte proposição, tá bom? A proposição nos diz o seguinte, que as faces opostas de um paralelepípedo são paralelas e congruentes. Então, vejamos. Eu vou desenhar aqui de uma forma bem grosseira o que seria um paralelepípedo. Então tá aqui. Eu vou começar a desenhar o nosso paralelepípedo em particular. Note que a figura ela não condiz com a realidade, né? Pode parecer um bloco retangular, mas o cara que está aqui em cima, ele é um paralelogramo, tá bom? Então esses lados opostos aqui, eles são paralelos, tá bom? Então temos isso. Eu vou descer para cá. Pronto, aqui. Vou fazer para cá. Pronto. E aqui eu vou dar profundidade na nossa figura. Então tá aqui. Profundidade na nossa figura. Bem tranquilazinha. Bem legalzinha. Pronto, tá aqui. Então já tá feito. Tá bom? E vou dar nome, né? Nos meus vértices. Então, eu tenho aqui é o A, aqui é o B, o C, o D. E da mesma forma eu tenho um A', o B', o C' e o D', tá bom? Então eu tenho esses caras aqui. Esses caras aí são, como é que se chama? São paralelogramos. A, B, C, D é o paralelogramo. A', B', C', D' é outro paralelogramo. Por definição, essas bases são paralelas. Tá bom? Então, essas bases são paralelas. Se são paralelas, já mostramos em geral para um prisma que elas são congruentes. Então, essa primeira parte aqui da prova, essa primeira parte aqui, né, essa segunda parte aqui, são congruentes. As faces opostas já está feito, né? Porque, por definição, as bases são paralelas, né, do paralelepípedo, e a gente já mostrou que, em geral, elas são congruentes. Pronto. Agora a gente vai nos restringir apenas às faces opostas, tá bom? As faces laterais opostas, que é justamente essa face aqui, essa face A, B, B', A', essa face aqui e essa face aqui. Então a gente vai nos restringir às faces laterais opostas. Então a gente vai fazer o seguinte, sejam, tá bom? A, B, B', A'. Eu tenho
AB, BC, BC, C', B', aqui é B'. Então aqui é B'. Eu tenho também a outra face, CD, CD, B', C', e DA, DA, A', D', né? Aqui é D', D', as faces laterais. Então, as faces laterais, tá bom? Então, isso aqui, faces laterais. Então, deixa aí, bem tranquilozinho. Vamos comparar essas duas faces aqui. Então, a gente vai comparar aqui, para efeito, mas isso aqui vale de forma geral. Eu vou comparar essa face aqui e essa face aqui, tá bom? Vou comparar essas duas faces aqui e a gente vai tomar algumas observações. A primeira observação que a gente vai tomar é que AB ele é congruente a CD. Por quê? Porque são lados opostos do paralelogramo, ou seja, essa medida aqui é a mesma medida daqui, tá bom? Além disso, o que é que eu tenho? Além disso, eu tenho que A', B' também é congruente a D', C', né? A', B' também ela é congruente a A', B'. Porque são lados opostos de um paralelogramo, né? A', B', ele é congruente a C', D'. Pronto. A observação 3 é que B', essa medida aqui dessa aresta aqui, ó, essa medida aqui dessa aresta, ele é congruente a essa medida aqui, C', porque são lados opostos da face lateral, tá bom? Das faces laterais. Da mesma forma, A', também é congruente a D'. Então eu tenho que B' é congruente a C', e o ponto 4 ele me diz que A', ele é congruente a D'. Agora anote, tá bom? O que foi que eu provei aqui? Eu provei que essas duas faces aqui, essas duas faces que eu marquei aqui em vermelho, elas são congruentes. Elas são congruentes. E aí tá feito, né? Porque eu já tinha provado inicialmente que elas são paralelas. E aí agora eu provei que elas são o quê? Congruentes. E aí tá feita a nossa prova dessa proposiçãozinha aqui do paralelepípedo, tá bom? Agora eu estou tentando me restringir ao paralelepípedo. Para finalizar o conteúdo, né? A gente vai definir o que seriam duas áreas. A área lateral de um prisma é a soma das áreas de suas faces laterais. Então, a área lateral é a soma das áreas de suas faces laterais. Lembrando que essas faces laterais, elas são paralelogramos, tá bom? E a área total do prisma é a soma da sua área lateral com as áreas de suas bases, tá bom? Então, isso aí não tem o que fazer, né? Então, a área lateral de um prisma reto é o produto de sua altura pelo comprimento de sua base, tá bom? A área lateral de um prisma reto, tá bom? De um prisma reto. Então, note que é um prisma reto aqui, não é um prisma oblíquo, né? Isso aqui é bem simples. Então, vamos construir a prova, né? A prova é bem simples, é bem direta, né? As faces laterais de um prisma reto são retângulos. As faces laterais desse prisma, né? De um prisma reto, são retângulos, isso aí é direto, e cuja altura é a altura do H do prisma, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, cuja altura
H é a altura do prisma. É a altura do prisma, tá bom? Então, tenham isso. As bases desse retângulo são lados do polígono, que constitui a base do prisma, né? As bases destes retângulos, então, as bases destes retângulos, são os lados do polígono que constitui a base do polígono, né? São os lados do polígono, que constitui a base do prisma, que constitui a base do prisma. Mas note, eu não sei, a gente está falando de uma forma geral, então não sei o tamanho desse polígono, quantos lados tem esse polígono, tá bom? Por eu não saber quantos lados tem esse polígono, sejam A1 até a N, o comprimento dos lados da base do prisma, tá bom? Então, seja A1 a N, o comprimento dos lados dessa base, desta base, tá bom? Agora a gente vai usar a definição, tá bom? Assim, então daí a área lateral, ele é a soma dessas áreas laterais, né? Dessas faces laterais. As faces laterais são retângulos. Então, na primeira face, né, vai ser HA1, que é o primeiro retângulo. Depois vai ter o HA2. Isso aqui você vai fazendo até o HAN. Mas note, eu posso colocar o H em evidência. Isso aqui vai ficar a soma dos lados, A1 mais A2 mais AN. E isso aqui, ele é justamente a altura pelo perímetro da base. Onde P aqui, onde esse P aqui, ele é o perímetro da base. E aí está provado a nossa proposição. Então eu tenho essa proposição aqui para a gente finalizar. Então a gente viu nesse vídeo a parte de prismas, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver a ideia principal da geometria espacial, que é a ideia de volume, como é que a gente vai tratar os volumes. Eu espero que todos vocês estejam bem e que em breve a gente volta com o vídeo de volumes, tá bom? Então todos bons estudos e até a próxima, pessoal.